Meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quando o segurado ele é doente e ele consegue restabelecer o seu benefício através de uma sentença judicial, ele deve receber o benefício de forma ordenada pela justiça e não tem essa de ficar enrolando, de ficar demorando, de ficar achando justificativa. Ah, não deu tempo, teve um problema, falta funcionário. Isso não existe, tá? Ocorre que o INSS muitas vezes ele não vem cumprindo a sentença e ao invés de reativar e restabelecer e conceder o benefício, além de não obedecer, né, a ordem judicial, ainda manda o trabalhador para uma perícia e na maioria das vezes ele indefere o que já foi reconhecido e reafirmado pela Justiça Federal. Isso é um absurdo. Nós estamos aí à beira de um pente fino, todo mundo sabe, né? Inclusive você que nos acompanha aqui no canal já viu muitos alertas com relação ao pente fino, como vai funcionar, quando vai começar, quais são os benefícios que vai ser chamado, quem não pode ser chamado. Se você não viu, acompanhe todos os vídeos aqui no canal. Então veja bem, além de não cumprir a ordem judicial, pode, por exemplo, convocar esse segurado para passar numa perícia, sem nem mesmo ter implantado o benefício, e cessar o benefício que não foi nem implantado. Nesses casos, o segurado tem direito, né, ao benefício dos modos judicial. Afinal, a sentença transitou em julgado. Portanto, o segurado, e principalmente se você tiver um advogado, tem que estar atento a tudo isso, tá? Ao pedido de cumprimento de sentença, fazendo com que o INSS ele cumpra, né, o processo que culminou na reativação do benefício, tá? Um advogado, pessoal, a gente fala que não é necessário você entrar na Justiça Federal com um advogado. Você mesmo pode entrar com ação. Só que, nesses casos, é bom ter um advogado, tá? Portanto, executem o INSS, olha, cobrem multa. Dependendo do caso concreto, ainda lhe cabe um pedido de danos morais, como nós já falamos, tá? Caso você sofra graves consequências pelo não cumprimento da ordem judicial por parte do INSS, as multas pelo não cumprimento de sentença, e veja bem, danos morais e financeiros, tá? Você muitas vezes aí tem famílias que são despejadas por não pagar aluguel, muitas vezes por quê? Porque foi cessado o benefício do INSS indevidamente. Acontece. Quer dizer, você tem um prejuízo moral, você tem um prejuízo financeiro e você tem direito a entrar na justiça e cobrar tudo isso, tá? Apesar de vantagens de você pedir um benefício do INSS na justiça, entrar na justiça também, pessoal, é aquilo, né? Não garante que você vai ter o benefício concedido, né? Não é aquele papo, se o INSS não conceder, vai na justiça que você consegue. É que na justiça você tem mais liberdade, por exemplo, para análise e credibilidade, né? Porque um juiz vai seguir a lei, né? E o juiz, todos nós acreditamos na imparcialidade, né? Após a negativa do INSS, você pode entrar você mesmo com a ação, né? E esse juiz imparcial vai analisar todo o parecer, toda a documentação que você anexar no processo, inclusive o indeferimento do INSS, né? Que deve estar, por exemplo, numa carta que você vai receber, tem que estar anexado e mostrar quais são os motivos que o INSS alegou. E nesse caso, o que o juiz vai fazer? Ele vai analisar esses documentos e vai entrar com o processo, por exemplo, nomeando um perito judicial para ver se realmente a afirmação do INSS, que no caso aí na negativa, é que você não tem uma incapacidade. Esse perito judicial vai exatamente comprovar isso, se você está incapaz ou não. Sem perícia médica, você envia a documentação através do portal Meu INSS, né? Eles vão te conceder o benefício aí por 90 dias, sendo prorrogável por mais 90, né? Então daria aí 180 dias, tá? Mas caso, né, eles estão dizendo que você precise de mais tempo para ficar com o benefício, você deve fazer o pedido de prorrogação 15 dias antes do vencimento. Só que a prorrogação ela é feita a cada 30 dias, tá, pessoal? Então, vai ser constante aí a atualização de documentação, sabe? Então, fica bem esperto com isso para não ter nenhum problema, né? O benefício é para a pessoa que comprove, tá? Que está incapaz para o trabalho ou para sua atividade habitual. Durante a perícia médica, né? Vai acontecer. Muita gente tem dúvida, né? Tá me falando até quando vai isso, a teste médico. Eu acredito que até abril estão falando, né? O que vai acontecer a partir de abril? Quem está sem perícia vai ter que fazer perícia, né? Isso sou eu que estou falando. Nós estamos aguardando aí uma confirmação do INSS, mas
pelo prazo que eles deram para essas prorrogações até abril agora de 2024, com certeza eles vão chegar um momento que vai ser chamado todas essas pessoas que estão recebendo benefícios sem perícia, tá? Quando há um indeferimento da perícia, vamos lá, você passou pela perícia e foi indeferido, você tem que voltar ao trabalho? Tem, pessoal, tem que voltar ao trabalho, sim. Se você ficar mais de 30 dias, inclusive, sem retornar ao trabalho, pode dar abandono de emprego. Isso é sério, tá? Ah, mas a empresa não aceita que eu volte a trabalhar. Tudo bem, a empresa não aceite, ela que conteste a decisão do INSS de ter te dado uma alta indevida, e ela que tem a responsabilidade de pagar o seu salário enquanto ela estiver com o recurso, tá? Isso serve para benefício de incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, como também para aposentadoria por invalidez, né? Porque pode acontecer, o aposentado por invalidez ele se recuperar, passar na perícia e o perito dá uma alta e ele tem que retornar à empresa. Isso acontece, tá? Lembrando sempre, quando é doença ocupacional, 12 meses de estabilidade, tá, pessoal? Bom, o auxílio-doença, quando ele é indeferido pelo INSS, o segurado retorna ao trabalho, tá? Ele tem direito, por exemplo, num caso que ficou com uma sequela que não seja permanente, mas que reduza a capacidade sua de trabalho, de receber um benefício indenizatório chamado auxílio-acidente. Inclusive, muita gente não sabe que tem direito, né? Muitas vezes o perito dá alta para esse segurado, ele com essa sequela que diminuiu a sua capacidade, ele aceita a alta, volta ao trabalho e não exige nada. Por quê? Exatamente por falta de conhecimento, exatamente por não ter paciência de assistir um vídeo como esse, acaba perdendo dinheiro. Por quê? Porque o auxílio-acidente, ele vai receber junto com o salário na empresa, né? Ele ficou com uma sequela que diminuiu a sua capacidade de trabalho, mas o perito sabe que ele pode continuar trabalhando, dá a alta, mas o perito não cumpre a obrigação, que seria dar a alta do auxílio-doença e conceder o auxílio-acidente. Agora, quando ele faz isso, ele já testa o conhecimento desse segurado. Se é um segurado que sabe o que está falando, vai falar: opa, peraí, doutor, eu fiquei com uma sequela aqui que reduziu a minha capacidade, e eu sei que por lei eu tenho direito ao auxílio-acidente. Pode ter certeza que o perito vai encostar na parede e vai pensar duas vezes em dizer não para você, né? Mas como as pessoas às vezes não estão interessadas em ter conhecimento, né? Nossa parte nós fazemos. E eu tenho certeza que tem muita gente aqui que está de olho em tudo que a gente fala para ter esse conhecimento. Você que presta atenção no vídeo, você que busca conhecimento, né? Eu tenho certeza que você vai saber exigir os seus direitos. Bom, qual que é a diferença, por exemplo, de uma perícia do INSS para uma perícia judicial? A primeira coisa que nós temos que falar, né? O perito judicial, ele não tem vínculo com o INSS, diferentemente do perito do INSS, que na maioria são clínicos gerais, concursados, né, funcionários públicos do INSS, e recebem pelo INSS. Se tiver que puxar para um lado a sardinha, para que lado que vocês acham que eles vão puxar? Agora, esses peritos judiciais que são nomeados por um juiz para fazer uma avaliação, eles não têm vínculo nenhum com o INSS, né? E o que eles vão avaliar? Eles vão avaliar toda a documentação, eles vão avaliar a sua condição de saúde. Por isso é sempre muito bom estar com documentos fundamentados, né? Um nome seu completo, o nome do médico, carimbo, CRM, assinatura, CID da doença que você está, um histórico da lesão, né? O que a lesão ou a doença está incapacitando, uma projeção, né? Se é temporária, se é permanente, que você precisa, né, de um tratamento. Tudo isso fundamenta o diagnóstico da sua saúde. Tudo isso é favorável quando o juiz pegar um processo e ele olhar. E nós já falamos, muitas vezes o perito judicial, ele pode dar um laudo desfavorável a você. Ele pode dizer: não, eu não reconheço a incapacidade. E aí, perdeu o processo? Não, não perdeu o processo, né? O juiz, ele leva em consideração o laudo pericial judicial? Sim, mas ele pode ter outra convicção através da documentação que você entrega, que é essa documentação que nós falamos que deve estar bem fundamentada, para ele tirar uma outra convicção. Ele tem lá um laudo perfeito, diagnosticando a sua condição de saúde, histórico cirúrgico, tratamentos que você fez, remédios que você tomou,
o acompanhamento que você faz, tudo isso. Ué, mas espera um pouquinho, esse segurado ele faz tudo isso e o perito aqui que eu nomeei está dizendo que ele não tem nada, então tem alguma coisa errada. É por aí, tá, pessoal? Então o juiz, isso dentro do artigo 479 do Código de Processo Civil, diz que o juiz não está vinculado diretamente ao laudo pericial. Só que tem uma coisa, quando ele vai utilizar da sua própria convicção em outros elementos, ele justifica até qual foi os motivos que levaram, né, a ele desconsiderar a posição do perito, né, e considerar outros fatores, tá? Nesses casos que o perito nega, por exemplo, na justiça, fica na mão do juiz. Agora, quando o perito nega no INSS, né, a incapacidade, você vai entrar com recursos, né, que o INSS disponibiliza, requerimentos, fazer uma reclamação na ouvidoria, ligar no 135, pedir uma nova perícia, entrar na junta de recursos. Todos esses recursos são disponibilizados pelo INSS, né? A junta de recursos é o último, né, recurso que você tem dentro do INSS e pelo histórico não muda, né, a decisão desses peritos. Então fica difícil, o último recurso que a pessoa tem vai ser recorrer à justiça em um processo judicial. Sabe como é que é? Emocionalmente não é fácil, é demorado, tá? Causa uma ansiedade, um estresse muito grande, porque você vai ficar aí pelo menos de 18 a 24 meses, quando é um processo relativo à incapacidade, né? Que você está incapacitado para trabalhar. E outra, você não pode trabalhar, porque como é que você tem um processo na justiça dizendo que você está incapaz e está trabalhando, né? Então, é aquilo, né? A mesma coisa que o INSS anda fazendo aí. Ah, está demorando a perícia, está liberado para trabalhar. Ué, mas peraí, então você não precisa passar na perícia de incapacidade? Porque se você está trabalhando, é uma pegadinha, né? Muita gente está entrando nessa, está voltando ao trabalho enquanto não faz a perícia no INSS. Quando chega na frente do perito, o que você estava fazendo? Ah, eu estava trabalhando. Ué, então você não está incapaz, né? É o que o perito vai falar. E realmente você não está incapaz, porque se você está trabalhando, né? Então dentro do INSS são esses recursos que você tem. Chegou na justiça, o processo é demorado, tem fases, vai ter perícia judicial. O juiz não tem prazo para dar uma sentença, tá, pessoal? Não adianta ficar no pé do advogado, não adianta ficar ligando toda semana para o advogado para saber uma resposta. É demorado mesmo. Com relação a atrasados, nós já falamos, né? Também o INSS costuma recorrer para não pagar os atrasados. Ele entra numa instância recursal aí, que pode demorar mais 3 anos para você receber os atrasados. Então não é fácil, pessoal. Segurados do INSS estão encostados na parede, não tem para onde correr. Quando a sentença é favorável, o juiz dá a sentença, o INSS tem de 30 a 45 dias para fazer a implantação do benefício, né, e o primeiro pagamento. Pelo menos isso, né? Quem está na reabilitação profissional não pode ter o seu benefício cessado ou pagamento cancelado, tá? Quem o juiz determinou uma data de cessação de benefício, né, depois da sentença, o INSS não pode chamar e cessar esse benefício durante a perícia, tá? Enquanto houver, né, estiver dentro do prazo determinado pela justiça. Então são esses recursos, né? Aposentados por invalidez com mais de 60 anos, que já fizeram 55 anos e estão recebendo o benefício há mais de 15 anos, e portadores de HIV estão livres de perícia, né? Isso são chamados aí aposentados definitivos. Por quê? Porque a lei garante que essas pessoas, nessas condições, né, não passem mais por perícia no INSS. São informações importantes, né? Nós estamos aguardando, como eu falei, vamos esperar aí o que o INSS vai determinar, né? Depois de abril. Nós estamos aí com o processo no Supremo Tribunal Federal, a revisão de toda a vida, que nós também estamos aguardando alguma novidade para trazer aqui em primeira mão para vocês. A aposentadoria por invalidez depois da reforma da Previdência, que está pagando somente 60% daquilo que esse segurado ganhava enquanto estava na ativa, né? Depois da reforma da Previdência mudou os cálculos e esses segurados não têm esse tipo de prejuízo, e o Supremo Tribunal Federal está julgando ver se é constitucional ou não, né? Eu estou torcendo para que julguem
que é inconstitucional, e todo aposentado por invalidez tenha direito a receber o valor praticamente que recebia quando estava na ativa. E uma boa notícia vai ser que, se for esse entendimento, quem está recebendo 60% vai ter direito à revisão, né? Porque teria que estar recebendo desde 2019, então, o salário maior. E esses atrasados, isso que se deixou de receber, vai entrar numa revisão, sim, né? Mas tem que ter paciência, não adianta começar a fazer planos nem se empolgar. Vamos aguardar a decisão do Supremo, tá bom, pessoal? O importante é vocês saberem que sempre nós vamos estar ligados aqui, antenados, para trazer atualizações. Você que está chegando aqui a primeira vez no canal, eu espero que vocês tenham gostado, que a informação tenha sido importante. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você sempre receber nossos novos conteúdos em primeira mão. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, eu não canso de agradecer, né? Principalmente pelo incentivo que me dão de trazer todos os dias novos conteúdos. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa de vocês, a família de vocês, a vida de vocês, com paz, saúde, prosperidade, amor, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim, que Deus abençoe em vocês em dobro, tá? Eu deixo a todos um forte abraço e até os próximos vídeos.